Adrian Carton de Wiart teve que assumir repentinamente o comando de 3 unidades que ficaram sem liderança, já que todos os seus comandantes haviam se tornado baixas. No meio da Batalha do Somme, em 1916, o tenente-coronel, com apenas um olho e uma mão, corria de posição em posição, guiando os seus homens através da terra de ninguém para garantir a vitória. Carton de Wiart foi visto puxando os pinos de granadas com os dentes e lançando-as contra o inimigo. Embora o corajoso líder tenha sido condecorado com a Cruz Vitória por suas ações naquele dia, ele sequer era britânico. Ele havia mentido sobre sua verdadeira identidade. Um aristocrata belga, Carton de Wiart era obcecado por ação e se jogava em qualquer conflito que pudesse, independentemente de seu envolvimento pessoal. Além disso, ele seria ferido uma dúzia de vezes, incluindo levar um tiro na parte de trás da cabeça, e ainda assim saía ileso. A reputação de Carton eventualmente lhe rendeu o apelido de o Soldado Imortal. E quando lhe perguntavam sobre isso, ele simplesmente dizia, abre aspas, francamente, eu gostava da guerra. Fecha aspas. Adrian Carton de Wiart serviu pela primeira vez na Somalilândia com o Camel Corps no início da Primeira Guerra Mundial. Os britânicos travavam uma guerra de baixa intensidade contra os combatentes guerrilheiros do líder Dervish Mohammed bin Abdullah, ou, como os britânicos o conheciam, o Mullah Louco. Durante um ataque a uma das fortalezas do Mullah, o jovem tenente avançou destemidamente contra o inimigo. Como resultado, Carton levou 3 tiros no rosto, perdendo um olho e parte de sua orelha. Não apenas sobreviveu, como se orgulhava de suas cicatrizes de batalha. O conselheiro militar de Winston Churchill, Hastings May, certa vez afirmou, abre aspas, eu honestamente acredito que ele considerava a perda de um olho como uma bênção, fecha aspas. Devido aos graves ferimentos, Carton foi levado à Inglaterra para se recuperar. Além disso, recebeu permissão para se juntar à frente ocidental, desde que usasse um olho de vidro para ser considerado apto para o serviço militar. No entanto, ele achava o olho falso insuportavelmente desconfortável e o jogou pela janela a caminho do aeroporto. Daquele momento em diante, ele usou um tapa-olho que se tornou um elemento icônico de sua aparência. Como declarou o Dicionário Nacional de Biografias da Universidade de Oxford, abre aspas, com o seu tapa-olho preto e a sua manga vazia, Carton de Wiart parecia um pirata elegante e se tornou uma figura lendária, fecha aspas. Adrian Paul Ghislaine Carton de Wiart nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 1880 em uma família aristocrática. Embora o seu pai fosse belga e sua mãe irlandesa, o jovem teria fortes laços com a Inglaterra ao longo de toda a sua vida. Quando seus pais se divorciaram em 1886, o seu pai, advogado e magistrado, levou a família para o Cairo, no Egito. 5 anos depois, o pai se casou novamente com uma mulher inglesa que mandou o jovem para um internato em seu país de origem. Quando jovem, Carton de Wiart não teve escolha senão seguir os desejos de seu pai. Ele se matriculou no Balliol College da Universidade de Oxford, resignado a se tornar um advogado e empresário. No entanto, a Segunda Guerra dos Boeres estourou na África do Sul em 1899 e, ansiando por algo mais emocionante, o adolescente abandonou a faculdade. Ele tinha 19 anos e era estrangeiro, mas estava ansioso por combate. Pensando em suas opções, considerou, abre aspas, se os britânicos não me quisessem, eu me ofereceria aos Boeres, fecha aspas. Carton de Wiart fingiu ter 25 anos, mentiu sobre sua nacionalidade e, sem o consentimento ou mesmo conhecimento de seu pai, alistou-se no exército britânico sob o pseudônimo de Soldado Carton. O jovem não tinha envolvimento pessoal no conflito entre o Império Britânico e as forças locais da África do Sul, mas assim que ouviu falar da guerra,
teve um pensamento claro, abre aspas. Naquele momento eu soube de uma vez por todas que a guerra estava no meu sangue, fecha aspas. Carton partiu para a África com o 19º Batalhão de Elite da Cavalaria Imperial em 1899. Não demorou muito para que ele sofresse os primeiros de uma dúzia de ferimentos em combate enquanto tentava atravessar um rio. Ele foi emboscado por um comando Boer e levou 2 tiros, um no estômago e outro na virilha. Quando seus superiores o encontraram, perguntaram se havia muitos boeres na área. Carton, meio brincando, respondeu, abre aspas, não, mas os poucos que estavam lá eram muito bons de mira, fecha aspas. E inevitavelmente ele foi forçado a retornar à Inglaterra para se recuperar, onde seu pai, que havia recentemente descoberto sua travessura, estava furioso. Depois de uma breve estadia em Oxford, Carton foi comissionado no 2º Regimento de Cavalaria Imperial. Desta vez ele viajou em primeira classe para a África do Sul e deu gorjetas generosas às atendentes de viagem. Ao desembarcar, o jovem soldado estava praticamente sem dinheiro, mas isso pouco importava para ele. Ele não demorou a ser promovido a cabo, mas logo foi rebaixado após ameaçar socar um sargento. Apesar disso, eventualmente ele foi promovido a 2º tenente. No entanto, para sua frustração, Carton praticamente não viu combates pelo resto de seu serviço na África do Sul. O jovem rebelde era conhecido por ser um jogador e um bom vivant, aproveitando a vida com bebidas, caçadas e encontros sociais. Ele não suportava o tédio do tempo de paz e pulava na primeira oportunidade para uma boa briga. Carton queria apoiar as forças imperiais britânicas na Somalilândia, mas foi enviado para Muttra, na Índia. Sem batalhas para lutar, o jovem soldado começou a causar problemas por conta própria. Ele passava o tempo caçando javalis, mas certa vez ele caiu do cavalo, que acabou rolando sobre ele, quebrando suas costelas e tornozelo. Durante a sua recuperação, um trabalhador local o irritou e Carton atirou nele, acertando o seu traseiro. Carton foi imediatamente preso e só veria combates reais mais de uma década depois. Finalmente, em 1907, ele jurou oficialmente lealdade à Grã-Bretanha após servir no exército por 8 anos e foi naturalizado como cidadão britânico. Após o início da Primeira Guerra Mundial e a perda de um olho, Carton embarcou em um navio a vapor para a França, empolgado por participar dos combates na frente ocidental com o 4º Regimento de Dragões Reais Irlandeses, uma unidade de cavalaria. Lá ele comandaria sucessivamente 3 batalhões de infantaria e uma brigada. Durante a Segunda Batalha de Ypres, no início de 1915, Carton tentava aliviar uma unidade de infantaria quando os alemães lançaram um bombardeio de artilharia. Fragmentos de projéteis e pedaços de seu relógio de pulso estilhaçado destruíram a sua mão esquerda. Quando um dos médicos se recusou a remover os dedos restantes, Carton os arrancou ele mesmo e voltou ao combate. No entanto, um cirurgião precisou amputar o que restava de sua palma da mão ainda naquele ano. Mesmo assim, Carton não apenas conseguiu ser aprovado nos exames médicos com apenas um olho e uma mão, como também continuou a subir de patente. Em março de 1916, ele foi promovido a major temporário e posteriormente a tenente-coronel temporário. Durante a Batalha do Somme, Carton arrancava os pinos de granadas com os dentes e as arremessava contra o inimigo com sua única mão boa. 3 comandantes de batalhão haviam sido abatidos no intenso combate, mas Carton assumiu o comando de suas unidades e fez tudo o que pôde para garantir que mantivessem o terreno que já haviam conquistado. Expondo-se constantemente ao perigo, ele organizava sozinho as posições e os suprimentos, correndo por entre barragens de fogo e inspirando os seus homens no processo. Por suas ações liderando o 8º Batalhão do Regimento de Gloucestershire, no início de julho, ele foi agraciado com a Cruz Vitória. Abre aspas. Por bravura mais conspícua, frieza e determinação durante operações severas de natureza prolongada. Foi em grande parte devido à sua coragem indomável e exemplo inspirador que uma séria derrota fora evitada. Fecha aspas. Durante a batalha de 4 meses, o chamado Soldado Imortal continuou a avançar sem aparente medo. Compreensivelmente, ele foi gravemente ferido muitas vezes. Ao lutar pelo terreno traiçoeiro, apelidado de Bosque do Diabo, um atirador o acertou na parte de trás da cabeça. No entanto, a bala perfurou seu crânio, causando apenas danos menores. Segundo suas memórias, o médico verificou que seu crânio estava intacto,
pediu uma garrafa de champanhe para ele e celebrou o inexplicável milagre. O único efeito colateral que teve foi sentir cócegas sempre que cortava o cabelo. Carton também feriu o tornozelo e na batalha de Passchendaele foi atingido no quadril, na perna em Cambrai e também na orelha em Arras, mas nenhuma bala podia detê-lo. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, ele se envolveu no próximo conflito e permaneceu na Polônia como segundo em comando da missão militar britânico-polonesa, na qual os militares britânicos ajudavam os poloneses contra os soviéticos. Enquanto viajava pelo país devastado pela guerra, a cavalaria russa vermelha invadiu o trem de Carton. Ele rapidamente sacou seu revólver e retalhou. Mais uma vez sozinho enfrentou os invasores, mas caiu do trem em movimento e de alguma forma conseguiu voltar para continuar enfrentando os cossacos. Durante o seu tempo na Polônia, também sobreviveu a um acidente de avião. 2 décadas depois, ele não resistiu a participar da Segunda Guerra Mundial. Aos 61 anos, Carton alistou-se novamente no exército britânico e ajudou em várias operações para expulsar os nazistas dos países ocupados no norte da Europa. Todas as operações fracassaram, mas ele sobreviveu por pouco. Em 1941, Carton recebeu uma missão direta do primeiro-ministro Winston Churchill. Ele deveria viajar para a Iugoslávia em uma missão secreta para ajudar Josip Broz Tito. Contudo, seu bombardeiro nunca chegou e caiu no Mediterrâneo. De meia idade, quase cego e com apenas uma mão, Carton chegou à costa sozinho, levando um camarada ferido para um lugar seguro. Mesmo assim, os italianos capturaram os soldados sobreviventes ao chegarem à costa e os mantiveram prisioneiros no castelo de Vitigliata. O sexagenário tentou escapar 5 vezes, finalmente conseguindo em uma delas. Carton, junto com 4 outros prisioneiros na casa dos 50 anos, conseguiu cavar um túnel sob o castelo e inicialmente evitou a captura disfarçado de camponês italiano. Ele fez isso usando um tapa-olho, uma manga vazia e exibindo as inúmeras cicatrizes que o identificavam como o único e inimitável soldado imortal. Evidentemente, nenhum dos prisioneiros falava italiano e eles foram recapturados após uma semana. Pouco depois, em uma virada surpreendente dos acontecimentos, Carton foi libertado para levar uma mensagem ao exército britânico sobre um possível tratado de paz. Após 2 anos como prisioneiro de guerra, ele finalmente estava livre no outono de 1943. As aventuras de Carton na Segunda Guerra Mundial terminaram, mas ele continuaria envolvido na política. Em 1945, ele foi designado para relatar sobre os comunistas chineses, os quais ele notoriamente desprezava. Ele abertamente chamou Mao Tse-tung de fanático, e durante um jantar memorável com o líder chinês, Carton interrompeu bruscamente o discurso de propaganda de Mao para criticá-lo por não ter feito mais para deter os japoneses. Mao ficou momentaneamente atônito, mas depois riu com bom humor. Ironicamente, o seu último ferimento foi bastante comum comparado à sua extensa coleção de ferimentos em batalha. Durante uma breve parada em Rangoon, na Indochina francesa, o tenente-general honorário escorregou em um tapete de coco e quebrou a coluna. Ele tinha 66 anos, mas viveu por quase mais 2 décadas, sobrevivendo a 2 esposas e desfrutando de uma aposentadoria tranquila na Irlanda, onde escreveu as suas memórias. A autobiografia foi intitulada, abre aspas, A Odisseia Feliz, fecha aspas. E Winston Churchill escreveu o prefácio. Surpreendentemente, no entanto, a sua Cruz Vitória não foi mencionada uma única vez na obra. Como ele mesmo confidenciou a um amigo, abre aspas, ela, a medalha, foi conquistada pela minha unidade, o 8º Gloucesters, pois cada homem fez tanto quanto eu, fecha aspas. Ei, espere aí, antes de você ir embora, dá uma olhadinha aqui no botão de inscrição. Veja se ele está ativo e também o sininho da notificação para não perder o meu próximo lançamento. Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre o tema de hoje e quem sabe, coloca uma sugestão, vai que entra na pauta da próxima semana. Espero que você tenha curtido este conteúdo. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.